Vamos entender as características para você já ficar consciente, atenta a um tipo de Dom Juan. Apareceu, você percebe, Jô? Eu tenho essa tendência a atrair homens Dom Juans. Eu tenho uma tendência a atrair homens com essa síndrome Dom Juan. Eu percebo que eu tô sempre atraindo um cara que é extremamente sedutor, extremamente agradável. No começo demonstra que quer fazer e acontecer, quer vivenciar uma relação maravilhosa comigo. Mas com o tempo eu percebo esse homem virar as costas e some. E esse é um padrão repetitivo na minha vida. Se esse é um padrão repetitivo na sua vida, eu já quero que você comente aqui agora, pra eu saber se você já pegou realmente o fio da meada. E aí, quais são as características que a gente precisa entender que está por trás da síndrome do Dom Juan? Uma delas é a incapacidade de amar, porque nunca recebeu amor. A rejeição é uma ferida presente. A humilhação pode também ser uma ferida presente, especialmente se essa humilhação veio da mãe. No caso dos homens, da síndrome do Dom Juan, da mãe. Das mulheres, a síndrome da Afrodite, a rejeição do pai. Então essa dificuldade, essa incapacidade de amar, essa frieza, essa incapacidade nesse caso pode advir de um transtorno de personalidade, pode. Mas o que é muito natural é que venha do processo de não se permitir ser vulnerável para amar, para não sofrer, para não passar novamente pela dor da rejeição. Então essa pessoa se fecha e fica na superfície das relações. Muitas vezes tem dificuldade de gerar o quê? Responsabilidade afetiva. Normalmente, essa pessoa que carrega a síndrome do Dom Juan é aquela que seduz, manipula, faz com que o outro fique caindo na sua mão e depois rejeita e abandona, sem remorso algum. Outro aqui, um traço marcante é o complexo de rejeição. Nesse caso, o indivíduo, ele bloqueia os sentimentos de amor com medo de ser rejeitado ou de ser abandonado. Sabe aquela ideia de que já sofri tanto, né? Eu já passei por isso, eu já sei como é que é isso aqui, eu não vou meter meu pé aqui, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui. Então essa é a causa mais comum em pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais na infância. A ferida da rejeição pode levar à construção de vários escudos, de várias máscaras, e essas máscaras pode te levar a desenvolver uma síndrome, no caso das mulheres, a síndrome de Afrodite, e no caso dos homens, a síndrome do Dom Juan. Então, outra parte aqui é a falta de afeto materno ou paterno. Por quê? O afeto é a construção desse contato com o relacionamento, né? O primeiro relacionamento é pai e mãe. Então, se eu não vejo afeto entre os meus pais, eu não consigo identificar esse afeto na construção familiar. Vou ter muita dificuldade, inclusive, de receber esse afeto. Porque esses pais já demonstram que trazem feridas e que essas feridas, no caso, acaba tolhindo eles de interagir em termos de forma afetiva. Então, se eles não conseguem nem interagir de forma afetiva, muito provavelmente um ou os dois não vai conseguir passar essa afetividade para mim enquanto criança. E isso vai, sim, interferir demais na minha construção em termos de merecimento de receber e dar amor. Então, eu vou ter muita dificuldade de dar amor porque eu não conheço isso. Eu não sei como dar amor, eu não sei, né? Eu não recebi esse amor. Então, essa ferida da rejeição pode gerar o quê? A máscara da escapista, do escapista, em que essa pessoa vai escapar. Então, o que que eu falo aqui? Estão perguntando se é possível ser curado. Primeiro passo para o tratamento, a gente fala que síndromes têm tratamento. E o primeiro passo para esse tratamento é a conscientização da existência de que existe uma síndrome, né? Da pessoa se conscientizar que não é natural ela não conseguir ter responsabilidade afetiva com ninguém, que não é natural ela não conseguir firmar um relacionamento com alguém. Porque, gente, o natural da vida é se relacionar. A gente cresce em termos de relacionamento. Então, se eu tô o tempo inteiro fugindo de uma responsabilidade afetiva, existe algo ali que demonstra o quanto eu estou ferido e o que precisa ser curado dentro de mim. A gente fala, a cura acontece, é possível, eu acredito que exista cura para tudo, né? Eu acredito nisso, eu acredito que Deus criou a gente de forma tão perfeita e que é possível a gente mudar e que é possível ocorrer sim cura. Mas eu tô falando de um narcisista que tá num alto grau de narcisismo, então isso é muito difícil, porque se beira a psicopatia, né? Então a gente já tá falando de algo muito mais severo e que, sim, é praticamente impossível a cura. Então a gente precisa identificar, porque se você já captou,
já percebeu que aquilo ali é um traço de narcisista, que aquele homem tem comportamento narcisista, que aquele homem já demonstra assim aquela manipulação, aquela sedução exagerada, vai pesquisar. Esse lugar de você mergulhar o tempo inteiro em pessoas rasas não tá falando só do outro, tá falando muito de você, tá falando muito do que você precisa olhar dentro de você, tá falando pra você acolher as suas feridas, buscar se conhecer melhor pra entender por que você mergulha tanto em pessoas rasas. Por que você tem tanta intensidade? Esse excesso de intensidade pode vir da ferida do abandono. Então talvez você traga a ferida do abandono, ou você passou pela rejeição paterna, que faz com que você busque o quê? O pai nesses homens. E por que você que teve a rejeição paterna vai espelhar esses homens logo num Dom Juan? Porque o Dom Juan muitas vezes é o cara até que trabalha. É o cara que tem a sua vida já organizada. É o cara que você vai olhar e vai falar, caramba, eu quero casar com esse cara. E talvez ele vai te prometer já na primeira semana casamento. Vai olhar pra você e vai falar, sonhei com você, você é a mulher da minha vida. Logo, temos que ficar atentas. São alertas, são sinais que a gente não pode ignorar. A gente não pode fingir que não existe.